amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, saudando a todos e todas mais uma vez, para a gente refletir a boa nova segundo a ótica da classe trabalhadora. Há de se dizer uma palavra antes de qualquer coisa, de saudação a todos os lutadores e lutadoras, toda a classe trabalhadora que domingo passado lutou, resistiu e garantiu a democracia em nosso país. A luta segue. A gente garantiu apenas o direito de continuar vivo. A gente vai continuar lutando para que o nosso povo saia da linha da pobreza, que o índice de desemprego que a gente vive caia, que o nosso povo tenha direito à comida, a trabalho e à terra. Mas enquanto isso, a gente segue esperançando para criar forças. E o texto bíblico deste domingo nos encoraja muito nisso. Então a saudação, lembrando, não é para você divulgar esse nosso vídeo, que é uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Divulgue, curta, compartilhe, para a gente chegar a mais pessoas e comunicar, partilhar, comungar da nossa mística de classe trabalhadora. Denuncia o pecado deste povo, desta igreja, pois parecem me buscar e seguir os meus desejos. Sempre falam santidade, vem a mim para que os veja. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Perguntais por que desprezo todas vossas penitências. É porque quando as fazeis, abafais a consciência. Só buscais vosso interesse e usais de violência. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Penitência que me agrada serão vossas romarias, procissões, missais e cultos, confissões e cantorias. Se oprimis os pequeninos e espancais em pleno dia. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Sou Sinalva Almeida e vou fazer a leitura do Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Bem, gente, nesse domingo a gente dá uma pausa naquele caminho que Jesus faz a Jerusalém, no tempo comum, no tempo do discipulado e da missão, e celebra junto com as igrejas católicas uma data que tem um simbolismo muito forte, o Dia de Todos os Santos e Santas. Eu lembro que um dia lá no MTC eu conversava com Reginaldo Veloso, e ele dizia o quanto achava bonito o termo com que os nossos irmãos e irmãs, povo de terreiro, se denominavam. Eles se denominam povo de santo, filhos e filhas de santo. E Reginaldo Veloso ficava pensando nisso. Que bonito alguém se definir como um povo de santo. Isso tem muita ressonância com o próprio mote, com o próprio sentido de celebrar os santos e santas. Quem for a alguma celebração católica neste domingo vai ouvir uma hora em que o presidente da celebração dirá: na verdade vós sois santo e fonte de toda a santidade. Então, na verdade, o que a gente celebra hoje são os santificados e as santificadas. Santo é o Pai, é Deus. Nós, povo em caminho. Todo aquele que constrói o reino de justiça e de amor é convocado a essa santificação. Ele é a fonte de toda santidade. Como as nossas comunidades de base costumam dizer, hoje é o dia das testemunhas do reino de Deus. Hoje é o dia das testemunhas do reino. Ou como a primeira leitura dirá nessas celebrações, aqueles que foram alvejados com o sangue do Cordeiro. Aqueles que passaram pela grande tribulação. Aqueles e aquelas que passaram pela grande tribulação. E aí, evidentemente, não são só aqueles que formalmente foram canonizados. São todas as testemunhas do reino que entregaram a vida por isso. E o texto bíblico que a gente ouviu nos dá uma confiança grande sobre essa reflexão, sobre essa caminhada, que a gente costuma dizer que é a comunhão dos santos, mas na verdade é a nossa comunhão com todas as testemunhas desse reino. O texto que a gente costuma chamar de Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças. Olha que centralidade esse texto tem na vida dos que constroem o reino de Deus, o reino de justiça. Primeiro a gente situa a quem Jesus fala. Jesus vê a multidão, Jesus vê os pobres. É a elas que Jesus comunica essa constituição, essa bandeira do reino de Deus. A síntese das normas, a síntese da conduta está neste texto, está nas bem-aventuranças. Ao contrário do que no dia a dia a gente ouve, e inclusive a gente ouviu muito após o primeiro e segundo turno do pleito eleitoral, de que o povo não quer mudança, o nosso país não tem jeito, o mundo não tem jeito, porque o povo continua fazendo as coisas erradas, porque ninguém quer saber de nada, porque o povo é ruim, o povo não tem ética. Ao contrário disso, Jesus faz uma pregação, Jesus prega as bem-aventuranças, não dizendo, vocês têm de ser assim, vocês têm que fazer daquele jeito, vocês têm que seguir neste caminho. Não, Jesus faz uma pregação reconhecendo os valores que os pobres, que o povo tem. Jesus não disse, vocês devem fazer isso. Jesus disse, bem-aventurados são vocês que são assim.
Jesus reconhece os valores que os pobres que estavam ali ouvindo, que aqueles pequenos trabalhadores e trabalhadoras que estavam ali ouvindo têm. Jesus reconhece a pobreza, a mansidão, a fome de justiça, a capacidade de viver, de resignar, mas de superar todo choro, toda falta de consolação. Jesus olha os valores. Jesus diz: entre esses pobres existe uma mansidão de coração, uma fome de justiça, então eles são felizes por isso. Eu acho que é a primeira lição desse texto bíblico. Se a gente quiser fazer trabalho de base, se a gente quiser continuar motivando as nossas comunidades em trabalho de base, na ótica da classe trabalhadora, é preciso voltar à base reconhecendo os valores que as nossas comunidades têm, que os nossos pobres têm, que a classe trabalhadora tem. Não é chegar dizendo: a gente precisa fazer um trabalho de base porque o povo está despolitizado, o povo não quer saber de nada. A gente viu que o nosso povo agora, no domingo passado, quer saber de muita coisa, e foi o povo que conquistou na unha a democracia de volta. Então está na hora da gente dizer: bem-aventurados os pobres, porque garantiram a democracia no nosso país. Jesus reconhece essas coisas. Jesus não dá lição de moral nos pobres. Jesus reconhece os valores que ali tem. As bem-aventuranças, ela começa e termina falando dos pobres. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É como se essa primeira e essa última bem-aventurança fossem a culminância, fossem os dois colchetes que fecham esse sermão. Não é uma promessa, é uma constatação. Não há uma promessa aqui: vocês terão o reino dos céus. É uma constatação. O reino dos céus é dos pobres em espírito e dos perseguidos. É por isso que a gente amplia essa festa dos santos e santas, não só os que foram canonizados pela instituição, mas é a festa das testemunhas. É a festa dos pobres e dos perseguidos. Logo, é a festa da Margarida Maria Alves, é a festa do Zumbi dos Palmares, é a festa de Dom Helder Câmara, é a festa de Padre Antônio Henrique Pereira Neto, é a festa da Marielle, é a festa de tantos e tantas, é a festa do Dom e Bruno, é a festa das testemunhas do reino, dos pobres e dos perseguidos. Agora é bom a gente lembrar que quando o texto fala dos pobres em espírito, tem sempre alguém para botar água fria nessa nossa fervura. Tem sempre alguém para passar pano diante disso. Olha, o texto está falando dos pobres em espírito, é dos pobres de coração. Segundo a tradição bíblica, não é isso. Os pobres em espírito são aqueles a quem tudo já foi negado pela justiça local e pelos poderosos. São aqueles que agora só têm a Deus para recorrer. Então são os empobrecidos. São aqueles que foram roubados pelo sistema e agora só tem a Deus por isso. E é o próprio Deus, pela boca do seu Filho, que diz: é de vocês o reino, continuem assim, firmes. Continuem indignados com a injustiça que vocês e toda a comunidade sofrem. Então, nada da gente pensar que pobreza em espírito é um estado de mansidão. É sobre isso que o texto fala. É sobre essa perspectiva que o texto fala. Por isso, o texto é tão forte para tratar da situação do pobre que busca a libertação.
da situação que uma sociedade coloca em volta, e Jesus faz a denúncia quando diz que os bem-aventurados são estes. Bem-aventurado é aquele a quem tudo já foi negado e não se contenta com a injustiça, e por isso é perseguido. Daí, no meio do caminho, quando eu estava preparando essa nossa reflexão, eu li um texto do teólogo Padre José Bortolini e fiquei encantado com uma coisa. Eu queria, mais do que refletir sobre isso, replicar aquilo que este teólogo falou. Um outro risco é da gente chegar na parte da sentença que diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, porque possuirão a terra, e a gente dizer: tá vendo? Jesus fala dos pobres em espírito e dos mansos. Então isso que esse povo aí faz, de greve, de assentamento, tá reunido em sindicatos para garantir direito, mulheres na rua protestando contra o machismo, isso não serve. A gente só vai conquistar a graça de Deus se for manso. Olha o risco, olha a tentação de manipular um texto tão profético, tão forte. Quando esse texto cai nas mãos das lideranças religiosas ricas, de classe média alta, eles pegam esse texto, manipulam e colocam para a gente toda sorte de passividade, de tranquilidade. É assim mesmo porque Deus quer, vamos rezar, porque lá no céu, na vida eterna, é que as coisas mudam. Não é assim. O Padre José Bortolini, um grande teólogo, um biblista, alguém que entende da história do mundo bíblico, nos lembra que o termo mansos, na verdade, é traduzido por despossuídos. Despossuídos, aqueles que não possuem mais nada, porque a justiça local, o juiz local e os poderosos retiraram até a sua terra, a terra que você pode plantar. Segundo o Padre José Bortolini, esse texto deveria ser traduzido por: bem-aventurados os sem terra, porque possuirão a terra. A mansidão aí não é mansidão do coração. É, na verdade, aqueles que foram amansados, despossuídos, tiveram a terra retirada. Então, estes herdarão a terra. Não é a sua terra que foi roubada, é a terra. Não vai haver, no reino de justiça que a gente está construindo, não vai haver latifúndio, não vai haver agronegócio, não vai haver veneno na mesa, não vai haver morte no campo, não vai haver grilagem, não vai haver desmatamento. Porque os mansos, aqueles a quem a terra foi roubada, herdarão a terra. Isso é uma maravilha, isso é um fôlego, isso é uma ufada de ar novo para quem está nessa luta, para quem domingo passado ficou feliz, mas sabe que a luta vai ser grande. O reino é dos pobres em espírito, ou seja, daqueles a quem tudo foi negado. O reino é de quem luta, de quem é perseguido pela justiça, e o reino é dos que tiveram a terra roubada. O reino de Deus, herdarão a terra os que não têm terra, herdarão a terra os sem terra. Isso é fantástico. A gente entender essa lógica das bem-aventuranças nos alarga esse conceito. Não só esses aqui, os canonizados, os santos e santas, gente que tem história para dizer da construção do reino de Deus, mas todos aquelas que de fato promovem a paz, constroem um reino, são puros de coração, são despossuídos. Essa é a conduta de quem constrói o reino de Deus. O texto bíblico nos indica que os santificados e as santificadas, os bem-aventurados,
Ou seja, os responsáveis pela construção do reino de Deus são os que tiveram tudo negado, são os injustiçados, são os despossuídos, são os que promovem a paz, são os que nessa terra não tiveram consolação. Ora, por mais que a gente veja alguns ricos fazendo obras de caridade, enquanto a concentração de renda na mão destes, eles não são os despossuídos, os bem-aventurados. Aqui a gente não tem só um reconhecimento de quem constrói o reino, mas também uma noção de conduta. É preciso ter o coração e a conduta destes despossuídos, destes que choram, destes que sofrem, destes que praticam o bem, destes que praticam a justiça. Só vai haver o shalom, a paz plena, todos os bens na terra, se a gente for o pobre de espírito deste texto. Ou seja, se a gente tiver a consciência, porque a gente só pode saber se é pobre de espírito se a gente tiver a consciência de tudo que nos foi negado. A pobreza de espírito é a consciência de saber o que nos foi negado. Se a gente for transmitir isso, transliterar isso para os nossos espaços de militância, é preciso ter consciência de classe. O pobre em espírito precisa ter consciência de classe. Saber quem está à sua volta sofrendo as mesmas agruras, por que estão sofrendo e por que fomos nós despossuídos, por que tiraram a nossa terra, por que tiram os nossos direitos. Estamos agora no nosso país em um momento celebrando a democracia, mas vigilantes, porque a gente não vai deixar que nos tirem mais esse direito, o direito da legitimidade e o direito da democracia. Há pouco soubemos, a partir da criação da equipe de transição do novo governo popular, para fazer a transição diante do governo que ora termina, do governo fascista que ora termina, vimos que o orçamento enviado para a Câmara não tem cobertura em áreas essenciais da assistência social, como creches, merenda, o Bolsa Família, que vai, esse nome Auxílio Brasil vai ser tirado e vai voltar a ser o Bolsa Família. Não tem cobertura para a farmácia popular. Ora, são esses os que retiram os nossos direitos e fazem com que a classe trabalhadora continue despossuída. Mas a terra é nossa, o reino de Deus é nosso. É uma garantia, uma constatação do próprio companheiro Jesus. Continuemos lutando. E aí vem a sentença final. Feliz de vocês os perseguidos, os que forem injuriados, porque vocês estão construindo a justiça. O reino é de vocês. Felizes nós. A gente não está, evidentemente, nem nós, nem o próprio Jesus, romantizando todos os sofrimentos, romantizando as mortes no campo, entre os povos indígenas. A gente não está romantizando todo o sofrimento que muitas pessoas passaram nesse período de luta pela democracia, pessoas que foram assassinadas, violentadas, que não podiam sair com a camisa vermelha, que eram xingadas. A gente não está romantizando isso. O texto quer nos dizer, quer nos encorajar a continuar. Porque se a gente está sofrendo tudo isso, é porque a gente está do lado certo. Esse texto, eu desconfio que o Darcy Ribeiro ouviu esse texto, leu esse texto. Porque ele sintetiza muito bem quando diz que fracassou em tudo que tentou fazer. Mas é feliz com isso. Porque jamais ele iria querer estar ao lado dos vencedores. Porque quem venceu aderiu a todo esse sistema.
quem venceu está neste sistema oprimindo a classe trabalhadora. Sejamos nós os perdedores, segundo eles. Sejamos nós os perseguidos. Sejamos nós os despossuídos. Sejamos nós os pobres em espírito. Agora sejamos nós os construtores do reino de Deus, com justiça, com trabalho de base, com encontro nas nossas comunidades pastorais, igrejas, sindicatos, movimentos, coletivos. Sejamos nós os construtores do reino. Esta celebração de todos os santos e santas é a celebração de todas as testemunhas do reino que nos impulsionam até hoje. Todos e todas nós conhecemos histórias de santos, canonizados ou não, que são mística, que são referência para a gente. Essa é a celebração das referências da nossa caminhada. Essa é a celebração dos signos, dos sinais, dos modelos que, aproximando-se do companheiro Jesus, nos fortalecem, nos animam a continuar esta luta. De São Francisco, de Santo Antônio, da Irmã Dulce, da Margarida Maria Alves, de tantas pessoas envolvidas na construção do reino, de Dom Helder, de Dom José Maria Pires, de Dom Luciano Mendes. Enfim, é uma celebração para a gente agradecer a Deus, porque tivemos e temos tantas testemunhas a nos impulsionar, que por causa disso, com elas e na força delas, dessas testemunhas, a gente saiu vitorioso na luta pela democracia. Sigamos forte, minha gente. Muita saúde, muita força, muita paz. Vamos passar essa semana pensando com a gente. Quais as referências que nos animam? Quais as referências que nos fizeram lutar pela democracia? Eu mesmo, domingo, dia 30, quando fui votar, disse que estava votando em homenagem, em memória ao operário Santo Dias, que naquela mesma data, 30 de outubro de 1979, tinha sido morto pela ditadura militar. Eu votei pensando na memória do companheiro Santo Dias. E como a pastoral operária disse, por justiça nascem outros santos todos os dias. Vamos rezar não só para que essas referências continuem nos clareando, nos iluminando, mas para que outras referências surjam, para que a meninada, para que a juventude engrosse as nossas fileiras e a classe trabalhadora fique forte na construção do reino de Deus. Muita saúde, muita paz, muita luz para a gente. Um cheiro grande. Que eu te ouvi, te escutei, no dia da salvação, socorri, te ajudei, e assim te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, serás seu libertador. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz.
Não terão mais fome e sede, nem o sol os queimará. O Senhor se compadece, qual pastor os guiará. Pelos montes, pelos vales, passarão minhas estradas, e virão de toda parte e encontrarão pousada. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Céus e terra, alegrai-vos, animai-vos e cantai. O Senhor nos consolou, dos aflitos se lembrou. Poderia uma mulher de seu filho se esquecer? Ainda que isso acontecesse, nunca iria te perder. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.